Então, vamos lá, vamos dar início à mesa redonda, impactos antrópicos e consequências ecológicas, novidades do Front. Boa tarde a todos, mais uma vez. Dessa vez não tem, o áudio não está cortado, está liberado. Meu nome é Esaú, biólogo Esaú Franco, e vamos para a nossa última apresentação, né? E temos a honra de apresentar, né, de conversar sobre os impactos antrópicos e consequências ecológicas, novidades do Front. Nessa mesa, vamos contar com 4 convidados, muito especiais, para falar sobre os resultados recentes, né, das pesquisas dos impactos de ser humano sobre diferentes biomas terrestres e aquáticos e as respostas que a ecologia tem encontrado. Para fechar com chave de ouro, a primeira convidada que eu gostaria de apresentar é a Maíra Benchimol. Ela é professora em ecologia na Universidade Estadual de Santa Cruz. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em fragmentação florestal, ecologia da paisagem, ecologia de comunidades, ecologia e conservação de médios e grandes mamíferos, olha que massa, e diversidade florística, e ela irá coordenar, mediar toda essa mesa, né? E para enriquecer a discussão, temos Márcia Macedo, que é uma pesquisadora do Woodwell Climatic Research Center e pesquisadora associada do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Na sua pesquisa, ela explora a interação entre mudança no uso da terra e a integridade de ecossistemas aquáticos na fronteira agrícola da região da Amazônia. Ela tem experiência na área de ecologia e sensoriamento remoto, com ênfase no ordenamento, uso e manejo da terra. A terceira convidada que eu gostaria de apresentar é a Marina Anton Giovanni. Ela é da Fundação Vitória Amazônica, tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia de paisagens, fragmentação de paisagens, mapeamentos participativos de usos de recursos em terras indígenas e unidade de conservação na Amazônia, levantamentos socioambientais, zoneamentos ambientais e coordenação de projetos na Amazônia. Atualmente se dedica a estudos de análise espacial para identificação de áreas prioritárias para a restauração e conservação e caracterização da integridade estrutural da paisagem na Caatinga. E, por último, e não menos importante, gostaria de apresentar o professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Guilherme Longo. Ele é integrante da Rede Nacional da Pesquisa em Biodiversidade Marinha, PELD das Ilhas Oceânicas e Centro de Síntese Recifal, RICIM, no âmbito do programa Síntese da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, Simbiose CNPq. Se interessa por ecologia e conservação marinha, impactos locais e das mudanças globais sobre ecossistemas recifais em múltiplas escalas de tempo e espaço. Nós, da Rabeco, estamos muito honrados de contar com todos para esse debate e gostaríamos de agradecer a todos pela participação. Por favor, vamos dar boas-vindas aos convidados. E lembrando que ao lado tem um QIA aí que está aí para vocês fazerem suas perguntas, tirarem suas dúvidas, e passo a palavra para a mediadora da mesa, a professora Maíra. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Esaú, pela apresentação. Agradeço de antemão pelo convite. É um prazer estar aqui junto com os colegas. Agradecer a Marina, a Márcia, o Guilherme. E a nossa ideia aqui é, como você mesmo apresentou, a gente trazer um pouco sobre as consequências ecológicas de atividades humanas, pensando em diferentes biomas. Então, vamos falar sobre Caatinga, vamos falar sobre Mata Atlântica, de Amazônia e sistemas aquáticos
de uma maneira geral, né, coisteiros também. Então, agradeço e a gente inicia com a fala da Marina Antoniovani. Muito obrigada. Obrigada, Maíra. Obrigada, Esaú. Agradeço demais a toda a organização da Rabeco por ter me convidado. É uma honra para mim estar com vocês todos e participar desse evento que tenho acompanhado, que está super legal. E a gente está terminando hoje ele com essa mesa, né? Então, é um prazer enorme para mim. Bom, eu trabalho muito com mapas e eu sei que a gente tem um tempinho curto para falar, né? Que de 15 minutos, vou tentar não extrapolar esses 15 minutos, mas é difícil a gente falar só quando a gente trabalha com mapa, então eu vou ter que apresentar alguma coisa aqui, tá bom? Se eu estiver me excedendo, por favor, me orientem aí, porque é bem possível que você... Pera, deixa eu só colocar no módulo de apresentação, daí eu vou compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver? Sim. Está no módulo de apresentação, não? Ainda não. Acho que eu não sei se eu vou conseguir colocar. Pronto, deu certo. Deu? Deu, tudo certo. Então, eu vou falar sobre a perturbação antrópica crônica na Caatinga. E esse trabalho é um trabalho que eu fiz durante o meu doutorado, que eu terminei recentemente, há uns anos atrás. E quem me ajudou muito nesse trabalho foi o Dadão, o Eduardo Vincinque, que a Maíra conhece, foi orientador dela, né, Maíra no mestrado. O Carlos Fonseca, que foi meu orientador, e o Marcelo Matsumoto. Mas antes de começar a falar desse assunto especificamente, eu queria fazer uma pergunta provocativa para vocês, que é essa: por que já quase não existe mais onça na Caatinga? Os massozoólogos, Maíra, por favor, me desculpa a ousadia de tratar desse assunto sem propriedade, mas a minha pretensão aqui é muito mais levantar hipóteses do que, de fato, falar de por que exatamente, né? Quando a gente pensa estou falando da onça, mas eu poderia falar de muitos outros mamíferos de médio e grande porte, aves e outros tantos animais da Caatinga que estão em vias de desaparecimento ou já desapareceram em muitos lugares, né? Mas a onça, que é um animal emblemático, né, que todo mundo conhece muito bem, a gente sabe que a onça corria em todo o território quase brasileiro, com exceção dos Pampas, e agora ela está com populações muito reduzidas em vários biomas brasileiros, e a Caatinga é um deles. Mas por que, então, que a gente acha que isso... como é que a gente pode começar a pensar de por que alguns desses animais estão extintos, né? Ou estão quase em extinção nesses biomas, né? Mas antes de falar disso, eu vou falar um pouquinho das fontes de perturbação que a gente tem nos ecossistemas, né? A gente tem fontes de perturbações antrópicas que são agudas, são aquelas que são mais comuns de vocês verem quando vocês olham, por exemplo, um mapa, uma imagem de satélite da Amazônia. É muito fácil você ver, né, aquela área que é de hábitat e não hábitat, né? A área desmatada e área de floresta. Então, fica muito claro em ambientes florestais úmidos essa dicotomia, né, de área de não hábitat e área de hábitat. Normalmente, essas perturbações agudas, elas acontecem por desmatamento, quando a gente fala de agentes antrópicos, né, porque elas podem acontecer também naturalmente por catástrofes e coisas assim. Mas elas acontecem por desmatamento, quando a gente fala em perturbações agudas humanas, no caso aqui, um desmatamento para a extração da madeira, mas pode acontecer também para a mineração, como é o caso aqui dessa imagem à esquerda abaixo, que é Serra Pelada, que é uma área eu me lembro muito bem, mas talvez muitas das pessoas que estejam assistindo a gente não lembram de Serra Pelada, porque nasceram depois, mas é uma área no Pará que foi completamente destruída pela mineração. Muita gente se deslocou do Brasil inteiro para lá com a esperança de ficar rico, né? Tem também à direita, aqui abaixo, a área de... Eu não lembro se essa foto aqui é de Brumadinho ou se é de Mariana, mas é de um dos dois eventos, né? Onde a gente teve, por um erro humano, uma alteração na paisagem aguda, né? Que aconteceu num momento rápido e realmente converteu uma área que era florestal numa área que não era florestal, né? Em alguns lugares. Mas também a gente tem que lembrar que a gente tem fontes de perturbação que não são agudas, que são crônicas.
elas são mais silenciosas, elas acontecem ao longo dos anos, às vezes décadas, às vezes séculos, né? Que são aquelas perturbações que ocorrem paulatinamente e que dependem muito de vetores de perturbação que estão nas redondezas. Então, por exemplo, se a gente imaginar que a gente tem um assentamento rural, um assentamento, uma área urbana, perto de uma área de floresta, e as pessoas dependem dessa área para viver, elas vão acabar utilizando esses recursos que existem na floresta de forma gradativa, para exploração de lenha, ou então para deixar o gado circular nessas áreas, como é o caso da Caatinga, onde a criação de gado é extensiva, né? Para caçar, para coletar animais para vender, ou então elas introduzem espécies exóticas que acabam competindo com as espécies nativas e vão provocando mudanças na fisionomia, na paisagem ao longo do tempo, num tempo muito mais gradativo, muito menos visível para a gente, né? Na Caatinga, em especial, que é o que a gente vai falar, a Caatinga ela é o semiárido do mundo um dos semiáridos mais populosos do mundo, né? A gente tem 12% da população brasileira que mora no semiárido brasileiro, ao qual a Caatinga faz parte. Aqui no retrato, que eu trouxe esse recorte, porque tudo que eu vou falar para vocês aqui, esse trabalho que eu fiz com minha ajuda com meus colegas, foi feito para esse recorte de Caatinga, que era o antigo recorte do bioma da Caatinga, que atualmente sofreu modificação pelo IBGE. Então, se vocês procurarem o bioma Caatinga, o desenho vai ser diferente desse aí que eu estou apresentando para vocês, tá? Mas se a gente olhar essa divisão dicotômica da Caatinga em área de hábitat e não hábitat, o que interessa nesse mapa para a gente são essas áreas em verde, que são as áreas de hábitat, são as áreas de Caatinga remanescente, e são mais ou menos 50% na Caatinga, né? E essas áreas em rosa representam os outros 50%. Então, é um copo meio cheio, meio vazio, né? E é uma região de alta diversidade quando comparada com outras regiões bioclimáticas semelhantes, né? Então, aqui é uma divisão dicotômica, né? Uma perturbação aguda, que é o desmatamento, dividiu a Caatinga em dois tipos de hábitat, dois tipos de situações, uma área de não hábitat e uma área de hábitat. E daí, quando eu entrei no doutorado, a gente começou a tentar caracterizar as diferenças dessas áreas de hábitat, né? Tentar separar isso em tons de cinza, tons de verde, aí, né? E o que a gente viu de muito interessante é que nessa porção mais a leste da Caatinga, próximo do litoral, ela é uma área muito... Esses fragmentos vermelhinhos, eles são todos fragmentos de Caatinga, é uma área onde a área de hábitat está toda mais pulverizada, né? Conforme a gente vai indo para oeste, a gente vai vendo que a Caatinga está mais preservada, né? Mas uma outra coisa muito interessante, se a gente olhar essa distribuição das classes de tamanho dos fragmentos, 50% de toda a Caatinga está em fragmentos médios e grandes, ou fragmentos com mais de 50 mil hectares. Então, a gente tem ainda uma grande área remanescente de Caatinga em grandes fragmentos, que é um padrão completamente contrário do que a gente enxerga na Mata Atlântica, por exemplo, né? E se a gente pensar que 90% dos fragmentos da Caatinga, são esses que estão embaixo aí no gráfico, com menos de 250 hectares, eles retêm apenas 3% de toda a área remanescente do bioma. Então, a gente consegue perceber que bom, né? A Caatinga ainda tem grandes fragmentos, né? A Caatinga ainda tem grandes fragmentos. Se a gente... Agora, depois dessa análise, a gente quis entender qual seria, então, a conectividade desses fragmentos. E para entender isso num lugar onde a gente não tem dados sobre o deslocamento, a capacidade de deslocamento das espécies, a gente fez um modelinho, né? E para vocês entenderem esse modelinho, é mais ou menos isso. Se uma espécie ela tem uma grande capacidade de se deslocar na matriz, a matriz seria toda essa área que não é hábitat, né? Como a onça tem, por exemplo, a onça pintada tem, a gente sabe que a onça pintada se desloca em áreas desmatadas por longos quilômetros, né? Ela consegue perceber a paisagem como bem conectada, que é esse primeiro conjunto de essa figura à esquerda, de cima e a de baixo. Então, se ela tem uma grande capacidade de se deslocar nas áreas em branco, que são as áreas de matriz, ela enxerga a paisagem como não fragmentada, ela enxerga todo esse conjunto de fragmentos verdinhos como um único cluster de hábitat funcionalmente conectado.
Conforme as espécies vão tendo menor capacidade de se deslocar na matriz, que são essas outras duas figuras que estão no centro e à direita, você vai percebendo que ela vai começando a enxergar mais fragmentação na paisagem e o número de clusters de hábitat funcionalmente conectados vai diminuindo. Tudo isso eu estou explicando para vocês para mostrar esse mapa aqui. Se a gente olhar esse mapa, a gente consegue perceber que, pegando só o maior cluster de hábitat percebido, se a gente pegar e falar assim, simular, né? Vou simular a capacidade de organismos de se deslocarem na matriz, na caatinga. Então, espécies que se deslocam 0 metros, elas não têm capacidade nenhuma de se deslocar na matriz, até espécies que se deslocam 1,5 km. Foi uma simulação que a gente fez. Para aquelas espécies que se deslocam nada na matriz, o maior cluster de hábitat possível é o maior fragmento que existe, que é esse fragmento que está ali na bainha em cinzinha, ali na primeira figura, na figura A. Conforme ela vai aumentando a capacidade de se deslocar na matriz, ela vai conseguindo perceber a paisagem como muito mais conectada, né? Até o ponto que se as espécies conseguem, se uma espécie, uma dada espécie de animal, ou um propágulo de alguma planta, consegue se deslocar a partir de 300 metros na paisagem, ela começa a perceber a paisagem como muito mais conectada. Então, espécies que se deslocam, por exemplo, 1.500 metros na matriz, elas conseguem perceber toda a matriz como conectada, elas não conseguem perceber fragmentação na matriz. Então, uma outra notícia boa sobre a caatinga está muito conectada. Para espécies que têm um deslocamento a partir de 300 metros na matriz, ela está muito bem conectada. Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente conseguiu ver fazendo essa análise de conectividade. Agora, aqui, né, eu estava mostrando essa espécie com deslocamento intermediário e espécie com deslocamento maior, né? Agora, então, por que, voltando à minha pergunta de provocação, por que a onça pintada não ocorre na caatinga, ou ocorre em quantidade muito pequena na caatinga, né? Se ela é uma espécie que tem uma alta capacidade de se deslocar pela matriz, né? Ela precisa de áreas de hábitat grande, mas a gente viu que a caatinga também tem áreas de hábitat muito grande, né? Fragmentos muito grandes. Então, por que ela não está acontecendo mais nas áreas de caatinga? E daí isso remete a gente, numa outra parte desse trabalho, a gente fez um trabalho que não tinha a intenção de especular nada disso, mas a gente pegou e simulou também efeitos de borda distintos, né? Imaginando que toda uma paisagem, né, com uma perturbação aguda, desmatamento e não desmatamento, né? Todos esses efeitos que vêm da matriz, que vão entrando para dentro dos fragmentos, que a gente chama de efeito de borda, a gente fez simulações de áreas de efeito de borda de 0 metros até áreas de efeito de borda de 12 metros, de 12.000 metros, né? E a gente viu que a partir de 1 quilômetro, assim, 100 metros, até 100 metros da matriz, 83% de toda a caatinga está dentro de áreas de interior. Mas se a gente pega 1 quilômetro de efeito de borda, a gente já começa a ver que a área de interior cai para 23%, né? E quando a gente pega, por exemplo, 1 quilômetro de efeito de borda, 2,5 km de efeito de borda, a gente já começa a ver que só 7% das áreas remanescentes são áreas de interior. Né? A gente fala, poxa, mas 2 km de efeito de borda é muita coisa, mas a gente fez um estudo no Rio Grande do Norte com câmeras fotográficas, né? A gente colocava as câmeras fotográficas lá no interior dos fragmentos, a maior distância que a gente conseguiu ter da borda foi 4,5 km, e a gente registrava caçador, gado caprino, gado bovino, a gente registrava pessoas que passavam só para se deslocar mesmo, a gente registrou cachorro, gato. Então, de fato, os agentes que vêm da matriz conseguem ter uma infiltração muito grande para dentro da caatinga, ou seja, a caatinga é muito acessível aos efeitos que vêm da matriz, aos agentes que vêm da matriz, né? Então, essa já não é uma notícia tão boa quando a gente pensa em preservar espécies que são de hábitat de interior. E daí, o que a gente fez? Bom, a gente estava analisando uma perturbação antrópica aguda, né? Agora, a gente resolveu colocar uma pimenta nisso e colocar agentes de perturbação antrópica crônica. E aqui eu só fiz uma lista, mas não se preocupem com isso, mas a gente trabalhou com distância ou densidade populacional,
distância de assentamentos, distância de rodovias, densidade de gado, distância de áreas até polos gesseiros, que são as áreas que mais extraem madeira para os fornos de lenha. A gente fez uma série de variáveis, são 14 variáveis, que a gente analisou por pixel, qual seria o valor de cada pixel em função dessas variáveis, né? Que a gente chamou esse valor de perturbação crônica. Porque é aquela perturbação, como eu disse para vocês, que está acontecendo ao longo do tempo, que a gente não enxerga facilmente como uma perturbação aguda. E para cada uma daquelas 14 variáveis, a gente gerou uma superfície de custo, uma superfície que mostra para a gente quais são as áreas que estão mais impactadas por essa perturbação antrópica crônica e as áreas que estão menos impactadas. Depois a gente somou essas 14 superfícies e gerou um mapa único por pixel de como é que seria a perturbação, um índice de perturbação antrópica crônica de cada um desses pixels. E olha que interessante, aqui à esquerda a gente tem aquele mapa que eu mostrei para vocês com as áreas dos fragmentos de caatinga por classe de tamanho, né? Por classe de tamanho, exatamente. E aqui à esquerda a gente tem um mapa que mostra por pixel o índice de perturbação crônica usando aquelas variáveis que eu mencionei rapidamente para vocês. E a gente já começa a ver mais tons de cinza aí, né? Começa a conseguir enxergar mais heterogeneidade nessa paisagem. Então, fragmentos que aparentemente eram grandes e que a gente poderia pensar, poxa, esse fragmento poderia não ter uma população viável de alguns bichos, a gente começa a perceber que são fragmentos que estão muito impactados, né? Por esses agentes que a gente analisou, esses 14 agentes que a gente analisou. Então, você pega ali Teresina, por exemplo, a gente tem uma área ali em Teresina, que ao redor de Teresina tem fragmentos muito grandes, mas olha a perturbação antrópica crônica ali como é alta. Então, a gente começa a enxergar muito mais variedade dentro desses fragmentos, né? E o que a gente fez? A gente separou por vetores, aquelas variáveis, a gente agrupou algumas delas e separou por vetores. E a gente começou a reparar que a perturbação antrópica crônica, ela é muito maior próxima à borda do que no interior, mas que ela só vai sofrer declínios significativos mais ou menos a partir de 5.000 metros de distância da borda. Se a gente voltar para aquele outro trabalho que a gente fez lá, né, com distância da borda, né, levando em conta só o distúrbio agudo, a gente vê que com 5.000 metros de distância da borda, a gente já não tem mais área de interior. Então, a perturbação antrópica crônica, ela só começa a diminuir quando a gente quase não tem mais área de interior. Então, de uma certa forma, todos os pixels de caatinga são afetados em algum grau por uma perturbação antrópica crônica, né? O que faz com que eles tenham uma saúde pior do que a gente imaginava quando a gente olha o mapa de perturbação antrópica aguda, né? E daí, para concluir aqui, a gente está aqui, né? A gente tinha um mapa preto e branco, né? Azul e branco aqui, que era caatinga e não caatinga. A gente começa a ter um pouquinho mais de heterogeneidade quando a gente analisa as classes de tamanho dos fragmentos. E agora a gente começa a ter mais heterogeneidade ainda quando a gente analisa pixel a pixel qual é o grau de perturbação desses fragmentos. Aí é que eu vou voltar aqui, ó. Reparem bem, fragmentos grandes, muito perturbados, né? E fragmentos pequenos também igualmente perturbados, ou dependendo do contexto, mais ou menos perturbados. Daí a gente volta àquela pergunta provocativa. Então, por que será quase já não existe mais onça pintada na caatinga? Talvez isso seja uma provocação que desperte em alguns alunos que estão participando aí a vontade de testar isso, e essa que é já exatamente a minha intenção, que vocês testem se as perturbações antrópicas crônicas podem ser determinantes no desaparecimento ou na manutenção de espécies que são importantes para a caatinga. Era só isso, obrigada, desculpe, me demorei um pouco demais. Obrigada, Marina, muito boa. Deixa eu parar de compartilhar aqui, pronto. Agora, então, eu compartilho a minha tela. Vocês já conseguem ver? Sim.
Bom, então, boa tarde novamente, agradeço muito pelo convite, está sendo uma honra para mim falar um pouquinho dos trabalhos que eu e os meus colegas do Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação da UESC temos conduzido. E o título da minha palestra é também provocativa, sobre as paisagens antrópicas e a possibilidade delas serem amigas da biodiversidade, se isso é um sonho ou se é uma ilusão. Bom, vamos começar pensando como eram as nossas florestas há 500 anos atrás, com a chegada dos portugueses, né? A gente tinha essa imensidão, um mar verde, basicamente em 2 grandes biomas. Então, Érica e Joyce falaram muito da Amazônia, essa poderosa floresta, a maior floresta tropical do mundo, né? Que tem uma área de quase 50% do nosso território. E hoje eu vou focar um pouquinho mais sobre a Mata Atlântica, que foi, né, o berço, digamos assim, do descobrimento e, ao mesmo tempo, da exploração, das atividades antrópicas. É um bioma que tem uma área muito menor, 13% do território nacional, mas que abrange 70% de toda a população brasileira. E é uma área, um bioma único, e que hoje é considerado um grande hotspot global de biodiversidade, devido ao alto número de espécies, endemismo e, ao mesmo tempo, a degradação. Então, os dados recentes do mapa Biomas, né, apresentado, né, pelo mapa Biomas esse ano, demonstra que a gente tem hoje no bioma cerca de 28% de floresta nativa. E a grande maioria, esses quase 65% de área desse bioma, que uma vez no passado foi constituído de floresta, é hoje destinado ao setor agropecuária, né? Muito mais a pecuária, a pastagem, que ocupa 40% dessas áreas, mas também outros sistemas agrícolas, como a cana-de-açúcar, entre outros, né? E, infelizmente, a Mata Atlântica, já reduzida, já degradada, ela continua, na maioria dos estados, a sofrer um intenso desmatamento. Então, os dados desse ano demonstram que, por exemplo, em São Paulo e Espírito Santo, teve um aumento de 400% do desmatamento em relação ao ano passado. E o local onde eu me encontro, o sul da Bahia, né, o estado da Bahia de uma maneira geral, ela infelizmente ocupa o cargo de vice-campeã do desmatamento, só perdendo para Minas Gerais, e novamente a pastagem é um grande vilão aqui. Então, o nosso laboratório tem esse interesse de entender um pouco sobre como que o desmatamento, né, em escala de paisagem, ele afeta a biodiversidade e os processos ecológicos por eles desenvolvidos. Então, para isso, a gente selecionou 40 fragmentos inseridos em diferentes contextos da paisagem. Eu vou focar muito mais na cobertura florestal, ou seja, no hábitat, mas esses fragmentos eles estão inseridos em diferentes contextos, em diferentes matrizes, e a gente tem aí esse gradiente de 5% a 95% de floresta. Então, áreas com muita floresta e áreas com pouca floresta, né, extremamente degradados. E a gente já revelou alguns padrões ecológicos bem interessantes, que eu vou focar rapidamente aqui em 3. A primeira é a simplificação estrutural dessas paisagens inseridas em paisagens mais desmatadas, a homogeneização biótica e a perda funcional, ou seja, a alteração nos processos ecológicos. Então, nesse estudo liderado pela Larissa, ela demonstra claramente a simplificação estrutural que existe nesses fragmentos. O que a gente vê aqui? O zero são áreas, como eu falei, começa 5%, né? Ou seja, muito desmatadas, e aqui já são as áreas mais florestadas, ou seja, mais preservadas que a gente tem no sul da Bahia. Então, quanto maior é o desmatamento, essas árvores elas são mais finas, elas são menores, elas são expostas a uma maior luminosidade, elas têm árvores, uma densidade de árvores de grande porte menor, uma área basal muito menor, que
consequentemente, leva a uma perda de biomassa, ou seja, uma perda de carbono. Então, existe uma clara simplificação estrutural, onde a gente ainda detecta o que a gente chama de limiar. O que é isso, né? É essa ruptura muito abrupta, em torno de 40%, ou seja, paisagens que têm menos de 40% de floresta, elas estão muito mais simplificadas do que quando a gente passa a ter mais floresta. Então, a gente verifica aí que essas florestas estão sofrendo um processo de sucessão retrogressiva, principalmente em paisagens extremamente desmatadas. A gente também verificou, nesse estudo, quando a gente compara as respostas das árvores adultas, ou seja, acima de 10 centímetros de idade, daquelas juvenis, que são o futuro da nossa floresta, né? Se a gente for pensar assim. E o que a gente encontrou nessas áreas, né? Que existe uma mudança já muito brusca nessa composição, onde nas áreas mais desmatadas a gente vê uma predominância das espécies pioneiras, enquanto a gente vai aumentando a quantidade de cobertura florestal, a gente já encontra menos espécies pioneiras, certo? A mesma coisa acontece com as espécies dispersas por animais, que são muito menores proporcionalmente, tanto aqui em cima são as espécies e embaixo é a abundância, né? Riqueza e abundância. A gente verifica, então, essa perda. E as juvenis, elas têm uma perda muito grande das espécies que produzem frutos com grandes sementes nessas áreas severamente desmatadas. Ou seja, a gente primeiro verifica que essas espécies pioneiras estão substituindo as espécies tardias, e aqui, numa ordenação, a gente consegue ver que essas juvenis, elas não estão refletindo as adultas, certo? Principalmente quando a gente vê esses fragmentos, né, essas paisagens mais desmatadas, que elas são extremamente dissimilares. Então, isso demonstra que, no futuro, essas florestas vão ser muito depauperadas, vão ser dominadas por espécies pioneiras e, consequentemente, isso vai ter um efeito na funcionalidade. Então, a gente vê claramente com a flora e também com a fauna que está ocorrendo um processo de homogeneização biótica. Então, um outro exemplo aqui que eu gostaria de dar, de um estudo liderado pelo Zé, que ele demonstra essa perda na comunidade de aves. E olha que interessante, se a gente olhar apenas os dados da riqueza ou da abundância total de aves, a gente não verifica nenhuma influência desse desmatamento. Só que quando a gente separa entre grupos ecológicos, ou seja, aqui a gente está falando das espécies especialistas, dependentes de floresta, e aqui as das generalistas, a gente vê que está ocorrendo uma dinâmica compensatória, onde em áreas severamente desmatadas, a gente vê o predomínio das espécies generalistas e ocorrendo, então, essa troca com o aumento das espécies especialistas de florestas em áreas mais florestadas, né? Então, quando a gente analisa também individualmente as espécies, a gente vê, né, por exemplo, a saíra, que é uma espécie extremamente dependente de floresta, ela desaparecendo nessas áreas desmatadas. Então, de fato, está ocorrendo um processo de dinâmica compensatória com aquelas espécies mais especializadas e dependentes de floresta sendo substituídas por espécies generalistas. E, por último, a gente também tem revelado a perda funcional, ou seja, que é tanto essa perda da biodiversidade, essas alterações que ocorrem na biota, elas já estão refletindo na estrutura de processos ecológicos. Então, esse outro estudo, liderado pelo Zé, ele mostra que essa simplificação da floresta, que foi impactada pela cobertura florestal, ela já tem um efeito muito grande na abundância dos herbívoros artrópodes, que, por sua vez, vão afetar a herbivoria, o dano foliar. Então, a gente vê já uma alteração na funcionalidade mediada por diferentes processos, como a herbivoria nessas áreas mais desmatadas. Ou seja, várias alterações ecológicas já estão sendo sentidas com ênfase, né? Ou seja, mais drásticas
em áreas com menor quantidade de cobertura florestal na paisagem. Bom, então falei um monte de notícia ruim, né? Ainda mais pensando que a Mata Atlântica ela está em processo contínuo ainda de desmatamento, e aí vocês devem estar perguntando, existe uma luz no fim do túnel? E eu quero trazer um otimismo de que sim, né? E isso é possível devido ao conhecimento científico de diversas pesquisas ecológicas. Então, eu tive o prazer de participar desse estudo, liderado pelo pesquisador Vítor Arroyo, no México, mas que envolve diversos pesquisadores de diversas instituições internacionais e nacionais. E a nossa ideia aqui foi, a partir de uma compilação de estudos ecológicos em paisagens antrópicas, em florestas ao redor do mundo, tentar propor um desenho ótimo de paisagens que sejam boas para a biodiversidade, mas que também possibilitem essa conciliação com as mudanças do uso da terra, que nós sabemos que são inevitáveis. Então, o artigo é bem denso, mas eu vou trazer aqui, de forma breve, as nossas principais recomendações para, então, desenhar essas paisagens. Então, a primeira delas é o foco na restauração. A gente precisa retornar não só a biodiversidade, mas esses processos ecológicos. E isso não trará só benefícios para a biodiversidade, mas para nós mesmos. A gente precisa entender que sem a floresta, sem a Mata Atlântica, nós não teremos recursos, como a água, como a regulação climática, entre outros. Então, restaurar é preciso. A restauração também precisa focar em obter um mínimo de 40% de cobertura florestal na paisagem. Como eu demonstrei nos estudos do nosso laboratório, que existe uma grande gama de outras evidências científicas que demonstram que, a partir de 40% de floresta, as coisas começam a melhorar para a biodiversidade e para os processos ecológicos, né? Então, a gente não está querendo dizer que áreas extremamente florestadas precisam ser reduzidas, de forma alguma, mas que aquelas áreas que não têm ainda 40%, elas sejam restauradas para atender esse mínimo, né? E a gente também pensa na questão do arranjo, de como que a gente vai, como que deve ser uma paisagem de forma a distribuir esses fragmentos na paisagem e conciliar esses usos da terra. Então, devido às especificidades das espécies, a gente tem que lembrar que a biodiversidade ela é ampla e diferentes espécies têm diferentes requerimentos ecológicos, e a literatura nos mostra que é importante a manutenção de ao menos um grande fragmento para possibilitar a persistência de diferentes espécies, como o caso até que a Marina deu sobre a onça, mas é super importante manter fragmentos pequenos porque existe um aumento da diversidade beta, ou seja, de troca de espécies dentro dessas áreas. E, por último, é preciso pensar melhor na matriz, enriquecer essa qualidade da matriz. E isso a gente fala tanto em usos da terra mais amigáveis para a biodiversidade, como, por exemplo, agroflorestas, incentivar esse tipo de uso da terra, como incrementos, seja de árvores isoladas em pastos, a formação de corredores ecológicos para aumentar a conectividade, não só estrutural, mas a conectividade funcional dessas paisagens. Então, a gente chega mais ou menos com esse desenho de o que seria a nossa paisagem ideal. Então, aqui a gente tem um grande bloco de floresta, vários remanescentes menores, matrizes amigáveis, conectadas, e por aí vai, né? E dentro desse contexto, dessa paisagem ótima para a biodiversidade, eu quero destacar aqui o nosso cenário do sul da Bahia, que são as famosas agroflorestas de cacau, conhecidas como cabrucas. Então, quem já sobrevoou a região, muitas vezes olha esse mar de floresta e não sabe que aqui debaixo, na verdade, nós temos uma grande proporção de agroflorestas de cacau. Ou seja, o cacau, que são esses pés aqui, eles são
plantados sob a sombra das árvores nativas. Então, apenas o subbosque ele é desmatado para o plantio dessa commodity. Então, vários estudos já demonstraram, e nós temos demonstrado isso, de que são sistemas amigáveis à biodiversidade, que permitem manter flora, fauna, processos ecológicos e conciliar a produção, né, com um produto que é maravilhoso, que é o chocolate, que eu não vivo sem, e que gera renda, porque a gente também tem que pensar não só na biodiversidade, mas também na parte social, na geração de renda. Então, eu acho que se a gente pensa em paisagem ideal, a gente não pode só ter esse ponto de vista da biodiversidade, da manutenção da biota, mas também da cadeia produtiva, do setor econômico, pois tudo está atrelado. Então, a gente tem essa esperança de que as cabrucas elas possam ser mais valoradas e contribuir para a manutenção dessa diversidade, desse bioma que é tão importante para todos nós. Então, agradeço novamente pelo convite, agradeço a todos do laboratório, do LEAC, à Rede Cisbiota, ao Projeto Economia das Cabrucas e a todos os outros palestrantes. Muito obrigada. Então, a gente segue aqui saindo, então, da parte terrestre e migrando já para a parte aquática. Tenho o prazer de receber a Márcia Macedo. Contigo, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu ver se eu acerto. Dá para ver? Dá sim, tá ótimo. Okay. Obrigada. Então, é um prazer estar aqui com vocês, queria agradecer o convite e a presença de todos. Eu sou a Márcia Macedo e trabalho no Woodwell Climate Research Center, que até recentemente, até o ano passado, era o Woods Hole Research Center, e já existe há 30 anos, e trabalhando no Brasil em parceria muito próxima com o IPAM, o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, há uns 25 anos. Eu sou pesquisadora associada do IPAM também, e queria logo de cara agradecer os dois institutos e todos os meus coautores, que são muitos, porque eu vou apresentar um pouco, um gostinho assim, de vários trabalhos na região do sudeste da Amazônia, que é um trabalho bem colaborativo, em equipe, então tem várias pessoas envolvidas. Não está passando. Pronto. Rapidamente, o Woodwell é organizado em 5 programas, desde o Ártico até os trópicos, em áreas temáticas carbono, risco climático e água. Atualmente eu sou a diretora do programa de água, mas eu trabalho muito nos trópicos, principalmente na Amazônia, e eu acho que essa conjuntura de posições, né, os 2 chapéus que eu uso no Instituto é interessante porque reflete muito a minha pesquisa e a pesquisa do grupo que eu trabalho, que tenta entender a interação entre os ecossistemas terrestres e aquáticos e como isso é influenciado e influencia o clima regional e global. E eu acho que as primeiras 2 palestras já trouxeram essa questão de conectividade muito bem, né? É um tema que vai se repetir, mas no contexto aquático, a gente pensa muito nessa conexão em 3 direções, né? A interação entre a biosfera e a atmosfera, a interação, a conectividade lateral, né, dos sistemas terrestres, as bacias hidrográficas e os córregos e riachos, rios, e a conectividade longitudinal de áreas a montante para áreas a jusante. Então, só para organizar um pouco as ideias aqui, eu pensei em tratar dos impactos em 2 caixinhas, né? Temos as coisas que
que não podemos mudar, de certa forma, são partes do sistema, física, e são coisas que a gente não consegue mudar, pelo menos não no futuro próximo. Então, é uma questão de entender essas restrições e se adaptar a essa realidade. E já, por outro lado, temos coisas que, sim, podemos mudar e que podemos ajustar na paisagem, como a Maíra trouxe muito bem, para poder mitigar alguns desses impactos e criar um sistema mais resiliente, etc. Então, eu penso que é um quebra-cabeça, é um problema de otimização, de tentar encontrar todas essas funções que a gente precisa na paisagem, a produção de alimentos, a conservação da floresta, de ecossistemas aquáticos e todos os serviços providos por esses sistemas, e a estabilidade climática regional e global, eventualmente, que permitem essas duas coisas a coexistir. Eu acho que um pouco, não para me estender muito na parte filosófica, mas eu acho que um pouco do papel da ciência nesse contexto é justamente entender esses processos e comunicar o que às vezes é invisível para a sociedade e para os tomadores de decisão, então, tornar as coisas invisíveis visíveis para a sociedade. Então, é um pouco essa lente que eu queria dar para a palestra hoje. E a paisagem, como eu já falei, essa região aqui do sudeste da Amazônia, muitos dos trabalhos que eu vou falar hoje foram feitos na Fazenda Tanguro, que é um centro de pesquisa, é uma fazenda de soja que pertence ao Grupo AMAGE, e através de um convênio com o IPAM, vários pesquisadores, vários grupos tiveram acesso a essa região para tentar entender as transições de uso da terra nessa região, que foram mais ou menos assim. A gente começa com florestas intactas, né, uma floresta de transição ali entre a Amazônia e o Cerrado. Nos anos 80, começa a ter a entrada de gado, e com isso algumas mudanças na paisagem que continuam até hoje, né, esses açudes que você vê na foto, bebedouros, né, para gado, compactação do solo e alguns outros fatores desse tipo. E logo, começando nos anos 2000, na década de 2000, a gente começa a ter a transição, né, de pastagem para agricultura mecanizada. Primeiro soja, e depois entrando com a intensificação, a soja com a safrinha de milho ou de algodão. Então, e só para colocar um pouco no contexto também, né, eu gosto de falar um pouco da escala da Amazônia, né, e da grande oportunidade que temos de criar essa paisagem sustentável que a Maíra trouxe, né, porque, por enquanto, ainda temos 80% do bioma em algum estado de conservação, né, pelo menos com floresta em pé, e 20% nessa matriz de agricultura com pastagem, acho que é isso para esse slide. Então, dando um zoom aqui, a Fazenda Tanguro fica um pouco, não sei se dá para ver o meu mouse, mas fica aqui mais ou menos no meio da tela, e bem no meio de uma paisagem super fragmentada, né? Você vê no noroeste, né, da sua tela a pontinha do Parque Indígena do Xingu, que é um grande parque, uma grande área de floresta, mas bem assim no meio de uma matriz que parece uma coxa de retalhos, de um pouco de pastagem e cada vez mais agricultura intensiva. E a Fazenda Tanguro, que eu mencionei, é um centro de pesquisa ecológica de longa duração, e ali temos a oportunidade de entender vários aspectos dessas transições, né, desde do manejo de nutrientes, a restauração de APPs, o estado de conservação ou não dos córregos, como a biodiversidade usa a paisagem, a interação com o fogo e as mudanças no regime de fogo, etc. Então, começando pelos impactos que não conseguimos, pelo menos nos próximos 50 anos, não conseguimos mudar, né? São coisas que, uma vez que você desmata, uma vez que você
entram no processo de mudanças climáticas globais, tem certos impactos que estão ali e a gente tem que lidar com essa realidade, né? Então, são coisas tipo a quantidade de terra, o uso da terra, o balanço de água e energia, aquela interação biosfera-atmosfera que eu falei, e as mudanças climáticas. A primeira coisa é que a remoção da vegetação nativa nessa região aumenta a temperatura regional. A gente tem vários estudos que demonstram isso, né? Que uma vez que você tira uma área de floresta, se você compara essa área com uma bacia florestada com uma bacia não florestada, por exemplo, tem uma diferença mais ou menos de 5 graus Celsius. É uma mudança brutal, assim, e instantânea, simplesmente por causa da mudança no balanço energético. E esse aqui é um gráfico de um estudo que foi liderado pelo Divino Silvério, que mostra que cada transição tem um impacto um pouco diferente, né? A diferença de floresta para pastagem é um pouco diferente da diferença da transição de pastagem para agricultura, e que no total, ao longo do tempo, essas mudanças estão afetando o clima numa escala regional. E só ressaltando que essa linha verde aqui é o clima, né, a temperatura média dentro do Parque do Xingu, e você pode ver que essa área grande de floresta tem a capacidade de manter o clima estável. A gente vê algumas oscilações que são parte sim, da oscilação natural, mas fora do Xingu, um aumento persistente ao longo dos anos na temperatura. A segunda coisa que muda, e é muito relacionado a essa mudança na temperatura, é a mudança no ciclo hidrológico. Ao mesmo tempo que nós aumentamos a temperatura, nós aceleramos, de certa forma, o ciclo hidrológico, ou pelo menos aumentamos a vazão dos córregos, porque você tira a floresta, que tem raízes profundas, que bombeia a água do solo de volta para a atmosfera, e usa aquela água até o finalzinho da estação seca, e coloca uma planta soja que tem uma raiz muito rasa, e só está presente, bombeando água, vamos dizer, por 3 meses durante o ano. Então, o que acontece é que você tem muito mais água armazenada no solo, que você pode ver em azulzinho aqui, e isso é refletido na vazão dos córregos, que também é mais ou menos 4 vezes maior em bacias desmatadas comparado com bacias florestadas. A terceira coisa que está mudando é o contexto global. Nós temos mudanças climáticas que já estão em andamento por causa do aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que vão afetar a região, e pelo menos nos próximos 50 anos, isso meio que faz parte do cenário. Temos que planejar para isso e tentar se adaptar e criar o máximo de resiliência na paisagem. Então, esse gráfico é de um paper que vai sair qualquer dia, foi liderado pela Ludmila Hattis, e vai sair na Nature Climate Change, e ele mostra o contexto da paisagem agrícola, o Mato Grosso aqui no leste, né, e basicamente o Mato Piba e o Mato Grosso. E a gente vê que aqui em pretinho é toda a área que foi o espaço climático ideal para a agricultura no Brasil, historicamente. Essa parte em cinza aqui mostra para onde a agricultura já caminhou, quer dizer, ela está caminhando para um espaço mais seco, não necessariamente por quantidade de chuva, que no eixo Y é a quantidade de chuva anual, mas sim a intensidade da seca. E a gente vê que a chuva não necessariamente, a chuva anual, pelo menos na média, não vai mudar muito, mas a tendência com as projeções climáticas é que toda essa área de agricultura ideal vai caminhando para um espaço climático mais seco e com intensidade de seca maior. E isso é um problema para a agricultura.
é um problema para os ecossistemas que estão ali também. Se a gente fizesse o mesmo exercício para floresta ou cerrado, ou para vários ambientes, para os biomas brasileiros, a gente vê o mesmo padrão. Então, a gente tá colocando um estresse a mais nesses sistemas que agora faz parte da realidade para as próximas décadas. Mas eu já falei das coisas difíceis que a gente tem que aceitar, e agora eu quero mudar e falar um pouco dos aspectos da paisagem que ainda são maleáveis, que a gente ainda consegue manejar de maneira a minimizar os impactos nos ecossistemas. Eu vou falar principalmente das zonas ripárias, porque eu não tenho muito tempo para falar do resto, mas eu posso dar uma noção dos trabalhos. Então, começando com as florestas ripárias, nós temos vários estudos que tentaram entender o impacto dessas florestas, não só, o impacto da fragmentação nessas florestas e a sustentabilidade dessas florestas dentro de paisagens agrícolas e também o impacto da presença ou não dessas florestas nos ecossistemas aquáticos e na conectividade da paisagem. Então, são 9 bacias que estão sendo estudadas por várias perspectivas ao longo do tempo, e elas incluem bacias totalmente florestadas e bacias desmatadas com matas ciliares e sem matas ciliares. Aí a gente pode fazer essa comparação, que eu vou falar um pouquinho. Então, uma notícia ruim, de certa forma, é que essas APPs, né, as matas ripárias nessas bacias desmatadas, têm evidências de degradação. Isso não é uma surpresa, eu acho que a gente já ouviu das outras palestras um pouco a respeito, né, são fragmentos numa matriz ósseo mais quente, com todos os efeitos de borda que a gente esperaria. Esse trabalho foi liderado pelo Leonardo Maracaípes, e ele faz parte do doutorado dele, e ele mostrou que perto dos córregos, a distância zero aqui, a gente não vê muita diferença entre a composição da floresta ciliar numa bacia florestada comparado com uma bacia desmatada. Mas quando a gente caminha para longe dos córregos e mais para perto da borda, no caso das áreas em agricultura, a gente vê que tem menos espécies, a composição dessas espécies, como já foi falado, tende a ter mais espécies pioneiras e a gente vê umas mudanças na comunidade. A boa notícia é que mesmo essas florestas degradadas têm um papel muito importante no ambiente que se encontra nos córregos de cabeceira. Então, as coisas, eu acho que os dials, as coisas que a gente pode mudar na paisagem para ajudar. É entender a história de uso da terra, né, a impressão digital, vamos dizer, o legado que essa história de uso da terra tem. Aqui você vê uma foto dos açudes, né, que tem vários na paisagem, além de florestas degradadas em vários estágios de degradação, bem como algumas que são bem mais preservadas do que essa. E uma coisa que eu estudei na época do meu doutorado foi o impacto, não sei por que ele quer, ele está fugindo de mim, as matas ciliares, as matas ciliares e as represas criam aumentos na temperatura pontuais, que dependendo da distribuição ao longo da paisagem, podem ser um fator de estresse que afeta tudo, né? Desde o metabolismo das cadeias alimentares até a conectividade, a fragmentação das bacias. Então, uma coisa que eu tentei entender é como manejar esses dois fatores, né? A temperatura é uma coisa tão importante para tudo, né? E o que a gente consegue fazer só com a conservação
das matas ciliares. Então, isso foi um modelinho com base nos dados que a gente coletou no campo, que coloca, assim, basicamente a gente segurou todos os fatores na média e só mudou a conservação das matas ciliares. E a gente vê que com 100% de mata ripária, a gente tem esse cenário, né, com 50%, você vê muito mais microbacias com 2, 3, 4 graus de aumento de temperatura, e sem nenhuma mata ciliar, a situação piora. Então, uma coisa que já é necessária, né, já é demandada pela lei, né, então é uma coisa que pode ter um impacto fantástico na temperatura, e isso é refletido também na comunidade de macroinvertebrados. Esse aqui é um paper que saiu liderado pela Núbia Marques, que mostra que as florestas ripárias conseguem mitigar alguns impactos nas comunidades aquáticas de macroinvertebrados, no caso, né? Então, você vê a diferença aqui entre uma bacia em soja sem APP e uma com APP, e a riqueza, você vê um meio termo ali entre a bacia florestada e a bacia sem APP, completamente. Uma parte disso é por causa de temperatura, mas tem vários outros fatores, claro, a quantidade de entrada de matéria orgânica, o flow do microhabitat, etc. Então, a cobertura florestal da microbacia como um todo também tem a sua influência, e é uma coisa, eu acho que esse exemplo mostra algumas coisas que não podemos mudar, a vazão a maior nesses córregos, a mudança da comunidade de base, né, da cadeia alimentar, os macroinvertebrados, mas ainda consegue conservar, só a mata ciliar consegue conservar alguns aspectos do sistema. E, por último, eu acho que um pouco essa questão de como facilitar o movimento de espécies na paisagem e ajudar na recuperação dessas áreas que estão degradadas e que tanto os proprietários, os fazendeiros, como os conservacionistas querem tentar restaurar e facilitar a restauração. Esse é um artigo que eu acho que é um dos artigos que foi mais tweetado que o nosso grupo já publicou, que foi liderado pelo Lucas Paulucci, e com base no mestrado do Rogério Pereira, que mostra que as antas são super... elas gostam de passar tempo em ambientes degradados, elas comem muitas sementes, elas espalham sementes nesses ambientes degradados, e essas sementes são viáveis, ou seja, elas poderiam, talvez, ainda temos que fazer mais pesquisas, ajudar na movimentação de sementes na paisagem e na restauração dessas áreas. Então, uma coisa a ser explorada, e o nosso grupo está correndo atrás um pouco de entender esse papel e o papel de outras espécies nessa paisagem. Aí, por último, eu não vou falar sobre fogo, mas tem um grupo grande que trabalha nessa questão, e só uma colocação, né, que o fogo pode ser uma dessas coisas que não podemos mudar, bem como uma coisa que podemos mudar, porque as mudanças climáticas estão cada vez criando um risco de fogo, né, de incêndios florestais muito mais alto. A gente vê isso nos últimos anos na Amazônia muito claramente, mas, ao mesmo tempo, a fonte de ignição mais comum é o homem, as mulheres, as pessoas, e isso é uma coisa que nós podemos afetar e muito, né? Então, o combate e a prevenção de incêndio é uma coisa super importante nessas paisagens, porque é uma das coisas que nós podemos mudar para evitar um feedback, né, e o aumento na degradação dessas florestas. E eu vou parar por aí, e obrigada. Muito obrigada, Márcia. E agora, então, eu convido o professor Guilherme, da Federal do Rio Grande do Norte, para fechar com chave de ouro, mudar um pouquinho. Agora a gente vai para os oceanos, para falar sobre o dia que o mar pega fogo. Guilherme, muito obrigada, é contigo. Bom, Maíra, obrigado.
Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí da organização da Rabeco, por estar aqui, né? E também pela programação excelente aí que tem oferecido para a gente nesses últimos dias. Então, vamos lá, trazer um pouco de água salgada para essa discussão, vamos ver onde a gente chega, né? Eu sei que já passou bastante o tempo, mas fica aí comigo mais um pouquinho, vamos discutir até o final. Então, vamos lá, para o dia que o mar pega fogo, né? Bom, a gente vive esse contexto tão bem caótico, que foi muito bem apresentado, né, para as minhas colegas aqui anteriormente, de Pantanal pegando fogo, Cerrado pegando fogo, né? A gente tem hoje 6 estados, pelo menos, pegando fogo, mais Distrito Federal. Então, uma situação bastante caótica, chamando bastante atenção, além desse desmatamento massivo, né, das nossas florestas nativas aí, particularmente a Amazônia, que foi muito bem explorado hoje, e como tem chamado muita atenção recentemente, né? Então, assim, esses números que estão tão impressionantemente altos, né? Eles têm, ao mesmo tempo, causado muita preocupação por conta de impactos biológicos, né? E de crise climática, mas também tem impulsionado algumas ações de, bom, já passou da hora de repensar, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, né? Nesse meio tempo, quando a gente olha para uma paisagem como essa, que é um Recife aqui do Nordeste, essas águas quentinhas e clarinhas, elas estão escondendo uma tranquilidade bastante falsa, né? Vocês estão vendo o Recife do Rio Grande do Norte, que o ano passado sofreu com esse evento massivo de branqueamento. Isso foi um evento concomitante ao pico dos incêndios no Pantanal, onde o Nordeste brasileiro foi atingido pela maior onda de calor da história, desde a década de 80, quando começou a ser medido, né? Isso causou, então, essa grande branqueamento de corais, muitos deles seguidos de mortalidade, e isso, obviamente, tem um impacto muito grande nessa biodiversidade, né? E por que isso é importante de maneira geral, né? Bom, simplificando, os recifes, eles são como florestas tropicais dos oceanos, né? Então, quando a gente olha para uma floresta, você vê aquela estrutura, você sabe que aquela estrutura ali, ela suporta uma alta diversidade. Os recifes são a mesma coisa, com os corais tendo aí um papel bastante importante em fornecer essa diversidade, essa complexidade, esse refúgio à diversidade, né? E essa diversidade media processos e, por sua vez, benefícios aí que a gente usufrui, né? Como, por exemplo, o turismo, aqui no caso de ambientes costeiros do Nordeste, por exemplo, nessa foto, e a pesca, né, tanto como instrumento de segurança alimentar, né, mas também como subsistência de muitas famílias e comércios, enfim, turismo associados a essa atividade, né. Os recifes do Brasil, eles são bastante bem distribuídos, eles ocorrem desde a foz do Rio Amazonas, aqui em cima, até Santa Catarina, ali embaixo, e eles são bastante heterogêneos em formação. Então, quando a gente fala Recife, às vezes vem na sua cabeça um Recife de coral, mas nem todo Recife brasileiro é de coral. Muitos deles são rochosos, cobertos, então, com algas, invertebrados, corais, né, e tudo mais. E quando a gente olha para o organismo mais frequente, né, que são as barras verdes aqui cobrindo os recifes, a gente vê que as algas, então, têm um papel bastante fundamental em estruturar esses sistemas, o que não torna os corais menos importantes, pelo contrário, né, os coloca numa posição de espécies-chave, né, que tem impacto desproporcional à sua abundância, né, que aqui, por exemplo, seriam essas barras rosas, né. Então, quando a gente pensa no Recife brasileiro, ele é um pouco diferente daquele descanso de tela que você coloca no seu computador, com aquela água claríssima, né? No Recife brasileiro, esse aqui é uma foto do Recife de Abrolhos, por exemplo, onde você vê uma espécie endêmica brasileira, né? O Sesmile brasiliensis, esse coral cérebro, né? E a gente consegue observar, além de que a abundância de corais não é tão alta quanto a gente vê no fundo de tela, que a água ela é um pouco mais turva, né? Então, os recifes brasileiros, eles são, sim, um pouco diferentes quando a gente compara com os recifes do Caribe e do Indo-Pacífico. Então, por exemplo, se a gente olhar para os recifes do Indo-Pacífico, né? Os corais, eles estão bastante restritos a essas áreas mais rasas, de água muito oligotrófica, muito clara, né? No Caribe, isso já muda um pouco, e no Atlântico Sul, a gente tem aqui, então, uma situação de uma fauna de corais já adaptada a essa alta turbidez, alta taxa de nutriente na água e com uma flexibilidade muito grande, vários atributos ecológicos dessas espécies. Então, elas podem estar respondendo diferente aos impactos quando a gente compara com ecossistemas como Indo-Pacífico e Caribe. Quando a gente vai olhar para os impactos em que os recifes brasileiros estão submetidos, né, eu gosto de destacar esse trabalho do Rafael Magres, do ano passado, onde ele sistematizou uma série de impactos e conseguiu espacializar isso, então, pela primeira vez nessa escala da costa. Então, aqui a gente está vendo os dois principais impactos de escala local, né, que são basicamente pesca e poluição, né, então, vários tipos de pesca, vários tipos de indicadores de poluição que, por sua vez, se somam a impactos de escala mais global, como o aquecimento e a acidificação dos oceanos nessas camadas. Então, quando
todas essas camadas de impactos antrópicos são sobrepostas, a gente gera, então, um cenário bastante preocupante, que é o que a gente está vendo aqui, onde a maior parte da costa brasileira e as suas ilhas oceânicas, né, elas estão aí com um alto nível de impacto cumulativo. E as nossas ações para redução e mitigação desses impactos, elas ainda são bastante incipientes se a gente parar para pensar. Além desses impactos em escala mais local, a crise climática ela interage com o mar de uma maneira muito... de várias maneiras diferentes, na verdade, né? Então, a gente entende que tem mais CO2 na atmosfera, o planeta está esquentando, isso esquenta o planeta todo, claro que esquenta a água do mar, isso ocasiona problemas diretos aí para vários organismos que têm um metabolismo dependente da temperatura externa, né? Vários peixes, por exemplo, mas também muda a solubilidade da água, diminuindo, por exemplo, a quantidade de oxigênio da água. Então, imagina o caos que isso pode gerar em termos de um ecossistema. Além disso, nessa água quente, com pouco oxigênio, todo esse CO2 que está na atmosfera, ele vai sendo absorvido pelo oceano, né, nessa interface oceano-atmosfera, gerando íons, né, que reduzem o pH. Então, com o pH reduzido, a gente tem mais dificuldade de gerar organismos que geram carapaça, que produzem esqueletos, além de produzir várias alterações comportamentais em vários organismos, como peixes. Então, a gente tem um oceano mais quente, mais ácido e com menos oxigênio. Mesmo sabendo disso, a gente ainda entende muito pouco sobre como que os nossos recifes aqui no Brasil vão reagir a esses impactos todos somados. E esse tem sido o principal objetivo do nosso laboratório aqui. A gente tem focado os nossos esforços nisso, baseado nesse tripé de passado, presente e futuro. Então, por quê? Né? Eu vou tentar apresentar um pouco desses resultados. A gente tem utilizado, então, a ecologia histórica para recuperar o que aconteceu com os recifes brasileiros. Então, quando eu olho um recife hoje, o quanto ele representa um ecossistema saudável de verdade? Qual é o nosso referencial? A gente tem utilizado diversas abordagens no presente, né, de monitoramento de espécies, de entender o papel da pesca, o papel das áreas protegidas, né, e tem também feito algumas projeções aí do futuro, para o futuro, né, utilizando modelos matemáticos e também experimentos em laboratório. Então, eu vou apresentar alguns dos resultados desses esforços dos últimos anos aqui, e vou engatar a primeira e vamos lá. Então, quando a gente olha para o passado, esse aqui é um trabalho que a gente está fazendo, é um trabalho de doutorado da Karine Fogliarini, que é aluna da Federal de Santa Maria, com a orientadora dela, a Mariana Bender. A gente resgatou essa carta náutica de 1861, da região dos Abrolhos, né, que é o maior e mais rico banco de recifes do Atlântico Sul. E com base nessa carta náutica, a gente conseguiu, então, sobrepor os shapes, né, ou seja, os registros de onde a gente sabe que tem registros hoje de Recife, né? Então, onde tinham recifes em 1800 e onde tem recifes hoje. E os resultados da Karine mostram um cenário bastante preocupante para recifes bem costeiros ali na região dos Abrolhos, com perdas aí que vão de 20% a 50% de perda de recifes, né, de 1800 para cá. Então, a Maíra, por exemplo, né, mencionou na apresentação dela que o dado do Map Biomas mostra que perdemos 70% das florestas. Então, nesse trabalho, a gente mostra que em uma escala nesse lugar pode ter perdido até 50%. Então, desmataram metade dos recifes que tinham lá, basicamente, né? Isso, basicamente, devido, provavelmente, à exploração direta de coral para uso em construção civil e exploração de cal, mas também por variações não, mas por uso de terra, né? Por a gente usar a terra de maneira estranha, né? Aumentando, então, o aporte de sedimento, né? Por exemplo, de origem terrestre, né? Então, esse é um canal que sofreu diversas dragagens, isso tem bastante impacto sobre a fauna e pode ter, sim, ajudado a soterrar esse tanto de recife. Um outro resultado que a gente tem encontrado, conversando com pescadores ao longo da costa brasileira, é um declínio na quantidade e no tamanho de espécies-chave, como tubarões, né, que são predadores dos recifes, grandes predadores, não são as onças dos recifes, né, e também espécies muito importantes para a pesca, como garopas, né, e alguns caranguídeos. E isso já tem ocasionado, então, uma mudança de alvo, que é o que a gente vê com essa outra espécie aqui, uma espécie que não era pescada no passado, começa a virar alvo de pesca, ou seja, os resultados estão indicando que os recifes já estão bastante alterados, a gente já perdeu bastante diversidade e também benefícios que a gente tinha desses ecossistemas. Nessa escala do presente, a gente tem trabalhado, eu queria destacar esse esforço que a gente trabalhou com a equipe do Parque Nacional Maria dos Abrolhos, né, o pessoal do CMBio e GFMAR, que monitorou, então, os corais durante uma onda de calor intensa que aconteceu em 2019. Foi a maior onda de calor desde 85 nessa região. Então, a gente vê aqui essa linha azul, mostra a anomalia térmica, né?
e essa linha vermelha seria a tolerância térmica dos corais. Então, vê que ficou 2 meses acima da tolerância térmica dos corais. Então, a gente monitorou 2 espécies, né? Essa da esquerda, que são o coral de fogo, né? Uma espécie ramificada, e uma espécie nativa, uma espécie endêmica, né? Que é e massiva, que é a Mucismilia brasiliense, aquela que vocês viram na foto anterior. Queria chamar a atenção para vocês no declínio dessa linha azul aqui, ao longo do tempo, né, para o coral de fogo, mostrando, então, um decréscimo de saúde e, rapidamente, mortalidade sobre crescimento por vários outros organismos, enquanto que a linha azul do coral massivo permaneceu aí em torno de 80% a 70% de saúde. Ou seja, a gente conseguiu identificar uma alta fragilidade para algumas espécies, porém uma alta resistência para outras. Então, entender essas diferentes respostas, né, a esses estresses térmicos que vão se tornar mais frequentes e intensos é bem importante para a gente conseguir entender como que o ecossistema vai responder. Então, se o planeta vai esquentar, né, o mar vai esquentar, como que o mar do Brasil vai esquentar? Então, nesse trabalho a gente mostra aqui a temperatura ao longo da costa, que tem esse gradiente bonito aqui, e nessas distribuições a gente vê a temperatura atual, aqui em amarelo, a temperatura prevista para 2050 e 2100 aqui nessas cores mais quentes. Então, a gente vê que, e aqui na linha pontilhada, a gente indica, então, esse limite de tolerância térmica dos corais, indicando que um pouquinho antes de 2050, provavelmente a gente já vai estar aí no limite do que os corais conseguem aguentar. Então, com base nessas projeções aqui do IPCC, a gente fez alguns modelos de probabilidade de ocorrência, né? O que vocês estão vendo aqui nesse modelo da esquerda, mostra, então, a probabilidade de ocorrência de corais no tempo atual, né? Ou seja, maior aqui no Nordeste e na plataforma de Abrolhos, e que isso vai mudar em 2050 e 2100, no sentido de diminuir a probabilidade de ocorrência de corais, né? Nessa região tropical, e de aumentar um pouco a probabilidade de ocorrência nessa região subtropical. Então, se a gente fizer um zoom aí nessa parte do Rio de Janeiro para baixo, a gente vê que atualmente a gente tem esse cenário aqui da esquerda, né, de ocorrência, abundância relativa e probabilidade de branqueamento, e que à medida que a gente vai para 2050 e 100, a gente vai aumentando essa probabilidade nessa região, porém, o que poderia ser até um refúgio para esses corais, mas mostra também que aumenta um pouco a probabilidade de branqueamento. Então, pode ser que não atue como um refúgio de verdade. Uma outra abordagem de modelo que a gente tem utilizado é entender como que as interações vão mudar com esse aquecimento. E essa interação que a gente focou aqui é a interação dos peixes se alimentando de organismos bentônicos, que é bem importante para o fluxo de energia e matéria no sistema, e também para estruturar essas comunidades bentônicas. Então, a gente modelou essas interações ao longo do Atlântico Oeste, desde a Carolina do Norte até Santa Catarina, e aqui a gente mostra no gráfico, tudo que é para a direita é aumento de interação, tudo que é para a esquerda é diminuição, declínio de interações. Então, a gente vê um declínio massivo das interações de alimentação dos peixes sobre o bentos nessa região tropical e um aumento na região extratropical, particularmente no hemisfério norte, devido ao sentido das correntes. E isso acontece basicamente porque a gente perde herbivoria nos trópicos, né? Esses herbívoros eles passam, então, a ir para essas áreas fora dos trópicos, né? E também é uma queda bastante intensa, de invertívoros, né? Então, o que isso significa em termos ecossistêmicos? Que hoje a gente olha para um recife tropical, nesse cenário aqui, com corais, algas, bastante peixes herbívoros, e que no futuro a gente vai perder corais, basicamente, perder herbivoria, então tende a ter uma dominância de algas muito maior. Então, vai mudar o funcionamento desse sistema e provavelmente os benefícios que a gente obtém dele. E os recifes extratropicais, a gente vê um cenário atual de bastante alga e onívoros, e no futuro esses recifes vão receber essas espécies de afinidade tropical, né, como corais e peixes herbívoros, e isso também vai mudar a forma como esse sistema funciona. Uma outra interação que a gente tem estudado bastante também é de competição entre corais. Então, aqui a gente tem o coral ramificado, né, que eu falei para vocês, o hidrocoral de fogo, né, e tem esse zoantídeo, que parece um tapete mesmo, né, eles competem por espaço nos recifes, né, como a gente pode ver aqui nessa fileira de baixo de figuras, e esse tapete tende a recobrir esse organismo tridimensional, e a gente perde complexidade com isso. Então, a gente queria entender como é que a temperatura vai mudar essa interação. Então, quando a gente coloca eles para competir, um ramo de coral de fogo com um pedaço de zoantídeo, a gente vê esse dano aqui embaixo, né? Então, você vê que o zoantídeo é realmente bastante agressivo. A gente fez isso em 2 temperaturas, né? As cores azuis são temperatura atual e as cores mais quentes são de temperatura futura. Então, a gente vê que quando a gente coloca o contato, tem uma área de dano aqui crescendo bastante em 3 dias, mas que quando a gente encerra o contato e a temperatura está a temperatura atual, você vê uma recuperação aqui. Dentro de 10 dias, 20 dias, você tem essa área de dano reduzida pela metade. Só que quando a gente remove o contato na temperatura mais alta, não há recuperação significativa, né? Então, a gente vê já
uma necrose do coral e também um sobrecrescimento massivo de algas aqui, que impede essa recuperação. Então, basicamente, a gente pode estar olhando para um futuro onde a gente vai substituir esse bicho que dá muita complexidade, né, ramificado, que abriga uma biodiversidade alta, por um animal que vai deixar o Recife mais flat, né, ou seja, vai perder um pouco de complexidade e provavelmente a diversidade de recursos que tem ali. Por último, a gente conseguiu fazer um modelo da teia trófica de um Recife tropical, né? Esse é o primeiro modelo de teia trófica de Recife tropical que a gente fez aqui para o Atol das Rocas. E a gente foi lá e falou, bom, ok, essa temperatura atual, como é que vai acontecer com essa teia trófica, né, em 2050, em 2100, diante dos cenários mais pessimistas, né? Então, quando a gente olha para a topologia, parece que não muda muito. Mas quando a gente vai olhar alguns descritores, a gente vê, por exemplo, que aqui são os 3 cenários do IPCC, e no cenário mais pessimista, a gente vê uma queda bastante abrupta de biomassa no sistema, a partir de 2060, mais ou menos, né? E isso acaba gerando uma queda da eficiência do ecossistema em ciclar energia e matéria, né? Que é o que esses 2 indicadores aqui embaixo mostram, né? Então, o ecossistema fica menos eficiente e fica degradado de maneira geral. Essa queda de biomassa ela é generalizada para vários peixes, aqui a gente tem desde predadores até herbívoros, mas também para outros vertebrados, como, por exemplo, aves marinhas, tartarugas, outros invertebrados importantes, como polvo, corais, né, e até mesmo algas. Ou seja, no cenário mais extremo, a gente tem um colapso quase completo do ecossistema recifal. Ok, então o que a gente tem de perspectiva agora, né? Bom, se a gente olhar para o passado, a gente já sabe que os recifes brasileiros mudaram. Perdemos já a área, perdemos diversidade, perdemos benefícios. Se a gente olha para como eles são hoje, a gente consegue identificar algumas fragilidades, mas também alguma resistência e resiliência, particularmente em alguns organismos bastante abundantes, o que dá um sopro de esperança aí. E a gente espera no futuro, então, mudanças de distribuição, de interações, e que vai afetar o funcionamento dos ecossistemas como um todo, né? Então, parece um cenário catastrófico, né? Então, o mundo vai acabar, mas, na verdade, é um cenário de informações que nos permite, então, ok, se a gente entender os mecanismos que geraram essas perdas e como que os que dão resistência, os que dão fragilidade, a gente pode, talvez, agir mais orientadamente para prevenir que essas mudanças que a gente está prevendo aí ocorram no futuro próximo, né? Bom, ou seja, acho que a gente, não sei se deu para se dar conta, mas assim, várias das coisas que eu falei aqui são coisas que, por exemplo, foram elencadas pela Maíra na apresentação dela, né? Simplificação, homogeneização, perda funcional, mudança no funcionamento dos ecossistemas, em benefícios, né? Todo mundo citou isso. E nos oceanos não é diferente. Então, o título da minha fala é justamente para isso. Eu espero que a gente consiga começar a trabalhar de maneira mais integrada e que o oceano não precise pegar fogo, assim como precisou pegar fogo o Pantanal, como precisou ser derrubado 70% das florestas nativas, para que a gente comece a entender que, na verdade, quando a gente fecha a torneira do impacto antrópico que causa desmatamento, que causa crise climática, a gente está trazendo benefícios para todos os ecossistemas. Então, acho que se a gente pensar isso de maneira mais integrada, a gente consegue ter mais força para buscar essas soluções aí de maneira conjunta. Por fim, eu queria só agradecer imensamente a equipe do laboratório aqui, do nosso laboratório, estudantes de graduação, pós-graduação, pós-doutorandos, doutorandos, enfim, sem eles não teria esses resultados aqui para discutir com vocês. Então, equipe maravilhosa, faz as coisas andarem. Instituto Serrapilheira, pelo apoio contínuo aí à nossa pesquisa, CNPq e CAPES também, particularmente através de bolsas de estudantes. E, mais uma vez, a Rabeco pelo convite, fazer parte dessa conversa aqui e pelo evento muito, muito legal que vocês organizaram. Obrigado, gente. Obrigada, Guilherme, muito boa a sua palestra, concordo 100% contigo, né? A gente tem que trocar mais esse conhecimento e evitar que os sistemas marinhos sofram essa degradação tão intensa que os sistemas terrestres sofreram e têm sofrido ainda, né? Bom, a gente tem uns 15 minutinhos para perguntas, eu vou ler aqui a partir daquelas que foram mais votadas. Então, primeiro uma pergunta geral para todo mundo, se nós poderíamos compartilhar a nossa visão sobre um sistema socioecológico ideal.
Então, como seria esse sistema ideal para a Caatinga, para as florestas úmidas, tanto na Mata Atlântica quanto na Amazônia, e para os ambientes coralinos? Marina, quer começar? A gente segue a ordem. Vou começar aqui, mas eu não sei se eu se eu consigo pensar nesse sistema ideal assim tão rapidamente. Mas pelo que a gente tem conversado, por exemplo, a Caatinga, a gente sabe que o sertanejo ele tem um aprendizado no lombo, né, de longa data, de como conviver com essa área, né, com essas áreas, com a seca, com esse sistema tão heterogêneo e tão inconstante, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu sempre sugiro é que a gente aprenda um pouco mais, né? Nós somos todos aqui da academia, né, ou filhos dela, ou ainda atuantes nela, né? Eu acho que a gente tem que entender um pouquinho melhor quais são as estratégias que eles têm adotado, né? Eu acho que para a Caatinga a gente também tem que pensar em estabelecer mais áreas protegidas de gestão compartilhada com as populações locais, né? Porque a gente não... Áreas de proteção integral na Caatinga, numa área super populosa, eu acho que são válidas, mas elas têm lugares para acontecer, né? Acho que a gente tem que procurar estabelecer essas áreas. Agora, pensando assim, né, no manejo, né, das áreas, de como é que a gente poderia manejar essas áreas para que elas fossem mais permanentes, mais duradouras, né, que a gente tenha uma sustentabilidade socioecológica nessas áreas, eu acho que a gente tem que olhar com atenção para essa coisa crônica que eu falei, esses distúrbios crônicos. Né? Você pensar que a Caatinga, a maior fonte de energia é a lenha ainda hoje em dia, né? Para o fogão, para tudo, as pessoas usam para a indústria ceramista na Caatinga, a gente usa a lenha ainda, né? Então, tem alguns conhecimentos que a gente já tem que poderiam mudar essa realidade, e que a gente, de fato, não implementa, né? Então, eu acho que essa relação com os recursos naturais, ela pode ser facilmente mudada com vontade política, né? Porque mão de obra e sabedoria local para isso a gente tem, né? Então, eu acho que passa um pouquinho por ver com mais carinho essas extrações que ocorrem ali, que ocorrem sem ser tão visíveis, que são super importantes, mas que a gente não dá muita importância porque elas não mexem necessariamente com a cobertura vegetal, né? Então, acho que a gente precisava olhar isso com cuidado. Alguns costumes, como diminuir a apreensão de espécies, para a gente ver sempre um moleque com um passarinho na gaiola. Então, são coisas assim que a gente tem que trabalhar um pouquinho melhor, essas questões dos distúrbios crônicos, eu acho que é importante. Mas é uma visão bem simplista, tirada aqui meio rapidamente. Acho que a gente podia discutir isso mais uns 5 dias sobre isso, né? Eu acho, Marina. A pergunta foi do Felipe Melo. Felipe bota a gente aqui na fogueira, né? Ele quer ver isso, né? Deixa ele, se ele tivesse aqui, ele podia falar muito melhor. Bom, falando então um pouquinho da Mata Atlântica, né? Eu acho que a saída em termos ecológicos é a restauração. Eu acredito muito nisso. É extremamente essencial nesse bioma tão desmatado, mas eu acho que assim a gente precisa traçar parcerias até para gerar renda melhor com esses projetos de restauração. Então, o que eu acho legal, a gente hoje tem um conhecimento muito melhor sobre como restaurar, onde restaurar. E existem muitas áreas abandonadas que podem ser utilizadas para a restauração. Então, eu acredito nisso. E acho que isso deveria ser melhor e estimulado por parte do governo, principalmente, mas eu também acredito nos pagamentos de serviços ambientais. Eu acho que, por exemplo, valorar o pequeno produtor é extremamente importante. Então, a gente não pode pensar que o cara simplesmente vai deixar a floresta em pé se ele não ganhar nada com isso, né? Se ele pode simplesmente retirar aquela madeira, vender e ganhar uma renda. Então, a gente também, assim,
Eu penso muito na biodiversidade, mas eu acho que é importante a gente cada vez mais pensar no outro lado e nos tornarmos amigos, né? Afinal, a biodiversidade, nós dependemos da biodiversidade e precisa desse conceito ser um pouco mais amplo. Então, eu penso muito mais nessa questão ecossocial indo por esse caminho. Mas também, assim, uma visão bem rápida, porque tem muito papo aí. Márcia? Eu acho que eu responderia um pouco nessa linha também, começando com as populações locais, né, os povos indígenas na Amazônia, e todo o conhecimento que eles têm sobre como manejar os seus territórios e etc. Eu acho que uma outra coisa que eu vejo que tem muito potencial e muito poder é juntar os conhecimentos que muitas vezes parecem distintas, né? O conhecimento técnico, a modelagem, com o conhecimento tradicional para achar soluções novas, para comunicar a urgência de tomar certas ações de uma forma surpreendente, que chama atenção e que traz a motivação para fazer essas mudanças. Então, um pouco por aí. Eu acho que um pouco o que o Guilherme falou de tentar trazer a ciência para motivar a prevenção e o planejamento antes da gente ver os impactos, né? Conseguir fazer com que a sociedade valorize os serviços que estão ali e tome decisões que ou restaurem ou conservem, dependendo do sistema e do contexto, né? Antes de criar estragos além do que pode ser consertado, vamos dizer, né? Então, eu acho que, enfim, eu colocaria essas coisas na mesa, mas realmente é uma pergunta difícil. Eu acho que a gente pode começar aqui o grupo de trabalho para e chamar todo mundo na plateia para ajudar nesse sistema ideal. Passo a palavra para o Guilherme. Bom, essa é a pergunta de $1 milhão aí, né? Realmente, se a gente respondesse assim, ia ser... tá, beleza, né? Bom, eu vou comentar duas coisas aqui, né? Uma coisa interessante, acho que eu faço coro com o que vocês falaram da incorporação do conhecimento tradicional, do que as pessoas já sabem, né? Eu acho que precisa dessa convergência mesmo do que a ciência sabe, do que as pessoas sabem na prática para chegar em algum lugar, né? Quando a gente pensa em ambientes marinhos, a gente está muito atrás em termos de restauração ainda. Embora existam ações, o pessoal está tentando desenvolver e tudo mais, ainda as ações de restauração ainda tem vários problemas relacionados, a gente não sabe aonde chegar. Então, várias vezes, a Maíra mostrou ali, se a gente chegar em 40% de floresta, começa a ficar bom. A gente não sabe quantos por cento a gente tem que chegar. Então, é muito difícil você fazer um programa de restauração quando você não sabe onde você quer chegar, né? Então, no fundo, os programas de restauração que existem mostram que é muito caro. Então, é muito mais caro agir com restauração no mar do que agir com prevenção ou com outras coisas. Então, acho que não dá para a gente confiar, tem que fazer também, mas não dá para ficar nessa, não, qualquer coisa a gente vem e restaura, não dá, né? É uma coisa impensável, né? E, então, acho que o que eu queria falar de maneira geral, outra coisa que a Márcia falou por exemplo, assim, vários ecossistemas não vão sumir, desaparecer, só que eles vão mudar, e vão mudar drasticamente. Então, assim, se a gente chegar nesse momento em que a gente não consegue mais mudar, como a Márcia mesmo falou, se isso chegar no patamar não conseguimos mais mudar, tudo bem, a gente tem que entender, então, o que isso vai ser para entender os benefícios que vão continuar, os que a gente vai perder e tudo mais. Então, de maneira geral, para encerrar, eu acho que a gente precisa que essas políticas públicas sejam orientadas por ciência e de maneira participativa. Não falta informação sobre o que precisa fazer para diminuir o desmatamento, o aquecimento global, fazer pesca sustentável. Não falta informação apenas, né? A gente tem bastante informação que poderia ir juntar com quem está com conhecimento tradicional e aí sim fazer uma política pública embasada e, enquanto sociedade, conseguir reverter isso. Eu acho que, para mim, o cenário ideal é esse, quando a gente tem uma orientação informada do que fazer e não só um canetão desenhando coisas num escritório fechado em algum lugar.
Ótimo. Vou juntar duas perguntas aqui. Do Ricardo, ele diz: excelentes contribuições, gostaria de ouvir de nós, nos diferentes contextos, como dividir os esforços em conservação ou em restauração, e como fazer com que as pessoas sejam parceiros desses processos e não ameaças a eles, e se existem boas notícias nesses diferentes contextos. Marina, quer começar? Opa. Posso começar sim. Eu já vou pegar um gancho até conforme vocês foram falando, eu fui me recuperando aqui da pergunta do Felipe e vou emendar duas. Essa resposta serve também um pouquinho para a pergunta do Felipe, que é uma provocação muito importante. Eu acho que a gente precisa ter um projeto de desenvolvimento que o governo estimule esse projeto de desenvolvimento que leve em conta a permanência das florestas, dos ambientes, nossos biomas, né? Enquanto isso não acontecer, enquanto o governo jogar num time contrário e ter essa esquizofrenia de ministérios que pregam isso, ministérios que pregam aquilo, você sempre vai ter inimigos. A gente não vai conseguir ter amigos. Porque você imagina, outro dia eu fui para Manaus, agora recentemente, que eu estou voltando a trabalhar em Manaus, e fui para... encontrei uns velhos conhecidos lá de Manaus, gente bem simples, tudo, e o marido da minha amiga não estava lá porque ele estava no garimpo nos Yanomami. Por que ele está no garimpo nos Yanomami? Tá? Isso vale um pouquinho para a pergunta anterior, mas eu vou emendar com essa aqui. Porque você tem um governo que diz que daqui a pouco o garimpo vai ser liberado em terras indígenas, quando isso, na verdade, é uma coisa ilegal atualmente. Então, enquanto a gente tiver que jogar contra o nosso próprio governo, e isso, pelo amor de Deus, não estou querendo fazer nenhuma campanha política aqui, eu acho que é um papel do governo ser regulador das coisas que são legais, das coisas que são ilegais, a gente vai ter a população muito confusa sobre o que pode e o que não pode fazer. Então, a gente vai ter inimigos, a gente vai gerar inimigos que não deveriam existir, né? Porque a gente não tem quem regule isso, quem fale o que é certo e o que é errado, com propriedade legal para isso, né? Então, isso é um ponto. Segunda coisa, restauração, sobre a questão de restauração, né? Desculpa, Maíra, você pode falar que daí eu me empolguei na primeira parte? Como dividir os esforços em conservação ou restauração e como fazer com que as pessoas sejam parceiros desses processos, então, e não uma ameaça. Idealmente, eu acho que o Guilherme tem toda a razão, idealmente, a gente tem que pensar em restauração como um último recurso, né? Porque o que a gente não precisaria estar restaurando se a gente tivesse conservado, tivesse um uso adequado das áreas. Mas, sabendo que isso não aconteceu historicamente no nosso país, a gente sim vai ter que ter estratégias reativas em alguns lugares e estratégias mais proativas em outros lugares, né? Então, se a gente pensar na Caatinga, que é o bioma que eu estou falando agora, necessariamente o leste da Caatinga vai ter que passar por restauração. Não tem para onde correr. E o oeste, ele já pode ter estratégias mais proativas de conservação, de criação de unidades de conservação. E tem áreas da Caatinga que a gente vai ter que fazer conservação ex situ, né? Porque a gente vai ter que criar, retomar algumas variantes ali que a gente já não tem mais, né? Então, eu acho que essa é a dose, dependendo do contexto. Desculpa me alongar muito, mas é isso aí. Tranquilo, Marina. Eu acho que a gente vai ter que encerrar por conta do horário, infelizmente, mas eu deixo aqui o convite para que as pessoas nos enviem os e-mails com as perguntas e a gente vai ter a maior alegria do mundo de respondê-los. Tudo bem? Então, agradeço novamente, Marina, Márcia, Guilherme, agradeço a todo mundo do evento, parabéns pela organização, está muito boa, as palestras, as conversas, eu assisti, gostei bastante, e estamos aqui à disposição, tá bom? Deixo então com Esaú, ele volta. Isso, já estou aqui. Está me escutando direitinho? Sim, muito obrigada. Muito obrigado a cada um, viu, pelas contribuições, as palestras foram maravilhosas e só temos a agradecer a vocês.